Acabei de postar agora uma foto no meu story que fala um pouquinho, que mostra um pouquinho como é o processo de maturação cerebral, que se inicia aos 5 anos de idade numa criança e vai até em torno dos 20 anos de idade. Vocês vão ver ali uma imagem onde há um cérebro esverdeado, pouco amadurecido, e aos 20 anos de idade esse cérebro maduro, esse cérebro mais roxinho. A maturação cerebral ela começa aos 5 a 6 anos de idade. Por isso que a criança só começa a ler e escrever com 5 ou 6 anos de idade, quando ela está ingressando no primeiro ano do ensino fundamental. É legal, gente, a gente saber que a criança com 6 anos ela está preparada para ser inserida no mundo das letras, dos números. Por isso é legal a gente ver esse processo de maturação começando aos 6 anos de idade. Não adianta, antes disso, a gente estar inserindo, obrigando a criança a escrever o nome, a saber contar, a saber... A criança, antes dos 6 anos de idade, precisa da ludicidade, precisa brincar. Um outro ponto importante que a gente tem que ter completa noção é que o cérebro humano, eles são iguais, anatomicamente iguais, mas funcionam de maneiras diferentes, por conta do processo de maturação desse cérebro. Então, esse cérebro, que amadurece de forma diferente de uma pessoa para outra, tornam as coisas diferentes. É comum nós vermos uma criança que, às vezes, aos 3 anos, falando muitas coisas e outras, às vezes, não se comunicando tanto. Isso por quê? Porque existe uma área do cérebro chamada área de Broca e de Wernicke, que trabalha a parte de compreensão e da fala. Pode ser que essa criança, que ainda não falou no tempo esperado, não tenha tido essa região de Broca e Wernicke amadurecida. Então, eu já ouvi profissionais falar que não, o cérebro é tudo igual, criança está atrasada e ponto final, tem que trabalhar. Sim, nós entendemos os atrasos. Os atrasos, eles precisam ser trabalhados e estimulados. Estimulamos para que esse amadurecimento, acelere esse amadurecimento. Mas nós precisamos... Esse assunto de maturação, acho que dá pra gente fazer uma live de umas 3 horas e ficar aqui falando, porque tem muito assunto para ser pensado, né? Mas eu remeto a situações que eu vejo corriqueiramente. Eu, às vezes, recebo mães no consultório falando assim, não, mas meu filho não faz isso. O filho da fulaninha faz. E eles são da mesma sala, como se houvesse essa obrigação de que todas as crianças precisam fazer tudo igual. Não há padrão no processo de maturação. Cada criança amadurece uma área primeiro. Provavelmente essa criança faz essa determinada coisa porque a região do cérebro que é exigida para fazer aquela atividade já está amadurecida e ela desenvolve com tranquilidade. Pode ser que o filho dessa mãe que reclama tenha áreas, provavelmente, que faz coisas que essa outra criancinha também não faz. Por quê? Porque ela teve essa região amadurecida primeiro. Eu vou te dar um exemplo. O meu filho joga futebol e eu acompanho a chegada de diversas crianças no clube que chegam lá todas durinhas, sem desenvolvimento motor quase nenhum, sem coordenação motora, lateralidade, esquerda e direita, e eu fico observando da beira do campo. E no momento que o professor vai fazendo os estímulos naquela região não amadurecida, aquela criança ela consegue se desenvolver. Passam-se 2 ou 3 meses e aquela criança está fazendo todas as atividades, marcando, driblando, ouvindo o professor, recebendo coordenação e executando, e com uma área motora desenvolvida. Então, é o estímulo que faz a maturação cerebral se desenvolver. Então, não é o seu filho que é obrigado a fazer o que o coleguinha faz. Estimule o seu filho para que ele desenvolva a maturação cerebral na área que não está amadurecida. Então, meu povo, é por isso que nós envelhecemos, chegamos até os 20 anos de idade e tudo que os nossos pais querem é que a gente tome juízo. Sabe o que eles estão dizendo para nós? Fechou o processo de amadurecimento. Agora você tem capacidade para tomar boas decisões, tomar decisões conscientes, saber se comunicar, saber dialogar. É para isso que serve o processo de amadurecimento cerebral, para que a gente tome juízo.